Graça e paz, meus irmãos. Bom, é uma honra mais uma vez poder estar trazendo a palavra do Senhor para cada um de vocês. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que cada um de vocês fechasse seus olhos para eu estar fazendo uma rápida oração por vocês. Senhor, Pai, nós queremos te pedir neste momento, Jesus, que o Senhor possa, por favor, tirar toda cegueira espiritual. Que o Senhor possa, meu Deus, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para poder entender a Tua palavra. Porque nós entendemos, meu Pai, que isso não provém de nós, provém de Ti. Nós entendemos, meu Deus, que esse alimento é alimento espiritual e não terreno. Então nós precisamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos, para poder ouvir aquilo que vem do alto. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, já para começar, eu gostaria de fazer uma rápida reflexão sobre o quanto você está aqui é importante. Sabe, quando começou essa série de mensagens do que nós cremos, o meu coração se alegrou muito. Porque se tem uma coisa que é essencial para uma casa, para uma igreja, é você estar caminhando no mesmo alvo, na mesma direção. E quando você está aqui em cima, quando você está aqui na igreja, você está recebendo esse direcionamento sobre o que nós cremos. E quando nós caminhamos no mesmo alvo, a igreja prospera. Uma família que caminha no mesmo alvo, prospera. Um casal, uma amizade, um relacionamento que caminha junto com o mesmo propósito, na mesma direção, prospera. Então você está no melhor lugar que você poderia estar hoje. Abra comigo sua Bíblia em João capítulo 7. Nós vamos estar lendo o versículo 37 e 39. E o tema que Deus colocou no meu coração é sobre quem é o Espírito Santo. Esse amigo que nos revela tudo aquilo que você recebeu do Senhor hoje não foi por intermédio de homens, foi por intermédio do Espírito Santo. Nós só somos os instrumentos que Ele usa. Então abra comigo em João, capítulo 7. E o versículo 37 diz bem assim. No contexto, Jesus Cristo ele estava falando mais uma vez sobre a palavra, numa festa. E ele fala o seguinte em João. Todos acharam? João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Pode fechar sua palavra? Bom, agora eu quero que você pense no seguinte. Se o tema dessa mensagem é quem é o Espírito Santo, a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, para que você possa refletir, é: quem é o Espírito Santo na sua vida? É muito importante que nós possamos fazer essa análise, porque nós temos que entender e perceber se nós realmente conhecemos o Espírito Santo e como ele age na nossa vida. Se nós temos um relacionamento com ele. Porque se nós não conhecemos o Espírito Santo de Deus, como nós vamos conseguir diferenciar se é apenas algo que eu estou sentindo, causado por uma música, ou se é realmente a voz do Espírito Santo falando? Se eu não sei se eu me relaciono com o Espírito Santo, se eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, como eu vou saber a necessidade de buscá-lo? Como eu vou sentir a necessidade de buscar o Espírito Santo? E é necessário que nós façamos essa busca. O tema que nós estamos caminhando na igreja hoje, o tema desse ano é oração, a força que move a igreja. Quando nós vamos para o capítulo de Atos, nós vamos perceber que antes de os espíritos receberem o batismo com o Espírito Santo, eles estavam orando. A oração realmente é a força que move a igreja. Mas a sua oração precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. Porque se nós não sabemos e não somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo, como foi o tema anterior do ano passado, nós não sabemos nem o que orar. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar, e ele intercede por nós. Se nós não sabemos nem como orar direito, como é que nós vamos acessar o Santo dos Santos? E é o Espírito Santo que intercede por cada um de nós.
Para pensar só nos seus momentos quando você estava mal, quando você não estava bem. Para pensar nas suas orações que você orou e você não conseguia nem sequer falar direito com Deus. Às vezes você sentiu que você não conseguiu falar, mas a sua oração chegou. Porque o Espírito Santo traduziu e levou sua oração para Deus. O Espírito Santo levou a sua oração. Às vezes você só conseguia chorar. Às vezes você não sentia nada. Mas naquele momento o Espírito Santo estava intercedendo por você. E estava pedindo, pai, deixa eu ir lá e consolar o seu filho. Eu estou intercedendo por você. Você percebe a importância do Espírito Santo agora, só nessa primeira parte da pregação? O Espírito Santo, ele é nosso intercessor. E nessa primeira função do Espírito Santo, nós já notamos o caráter do Deus Pai. Nós já notamos a misericórdia e a fidelidade dele. Porque através do Espírito Santo nós vemos o mesmo caráter. Porque os três, na realidade, Deus, o Filho e o Espírito Santo são um só. E eles têm o mesmo caráter. Ele é seu amigo, ele é seu conselheiro, ele é fiel, assim como Deus é. Porque a nossa essência, ela é falha. Ela é de quebrar a fidelidade, só que Deus permanece fiel. E por isso que nós somos salvos, graças a Deus. Porque se nós dependêssemos de nós para sermos salvos, ai de nós. O Espírito Santo como nosso intercessor, você precisa perceber isso, o seguinte. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Eu reforço mais uma vez essa pergunta. Porque se você não entende quem é o Espírito Santo na sua vida, você até tenha percebido uma forma dele agir na sua vida. Mas você não percebeu ainda que o Espírito Santo ele age de diversas formas. Você ainda talvez não tenha percebido tanto que ele age na sua vida. E talvez por isso que você não tenha buscado mais ter relacionamento com ele. E é por isso que eu estou aqui, para poder te incentivar a buscá-lo, a clamar. Porque essa foi a minha pergunta quando eu recebi o tema da mensagem. Quando eu recebi o tema dessa mensagem, eu pensei comigo, meu Deus, eu não quero simplesmente chegar aqui e falar de algo que eu não conheço. Porque eu me perguntava, eu não sabia, onde é que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Aonde que ele está agindo na minha vida, eu não vejo. Mas aí o Espírito Santo foi se revelando através da leitura da palavra. Através da palavra do Senhor eu fui conhecendo e fui entendendo. E sem você conhecer o Espírito Santo, você não consegue caminhar no propósito pelo qual todos nós estamos aqui. O propósito da igreja é glorificar o nome de Deus, proclamar o evangelho a toda criatura. Se você não entende quem é o Espírito Santo, você não consegue ir nesse mesmo propósito, porque você tem que ser guiado por ele. A importância do Espírito Santo como nosso intercessor. Quando nós vamos falar do Espírito Santo, nós temos que perceber que toda vez na Bíblia que aparece uma referência sobre o Espírito Santo, a palavra movimento também está com ele. A Bíblia diz em Gênesis 1 que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo de Deus, ele foi responsável pelo mover da igreja na terra. Tanto que se não fosse assim, em Atos, por exemplo, os apóstolos, Jesus ele dá uma ordem bem clara: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável por fazer com que nós consigamos romper, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de luta, mesmo em tempos onde você está fraco, mesmo em tempos onde tudo parece que está contra você. Você tem um amigo, o seu consolador. O Espírito Santo ele é responsável pelos moveres na nossa vida. Quem aqui já sentiu sua vida travada em alguma área? Quem aqui já sentiu como se a sua vida não andasse de nenhuma forma, como se você estivesse travado em alguma área? É porque, talvez, você não esteja se relacionando com o Espírito Santo o quanto você deveria. Porque, por exemplo, pare para analisar quando você peca. A palavra pecado significa errar o alvo. E quando você peca, quando o Espírito Santo está te avisando que você vai pecar e você passa por cima da voz dele, você silencia a voz do Espírito Santo, porque ninguém aqui pode falar depois de ter recebido Jesus Cristo que não sabia que ia pecar. O Espírito Santo sabe o jeito exatamente de falar com você. Ele sabe exatamente falar com você de uma forma que você entende. E comigo, eu vou te compartilhar como é que eu descobri que ele fala comigo. Quando eu estava para pecar, muitas vezes, e eu silenciava a voz dele, sabe o que acontecia?
do nada começava a vir uma música na minha cabeça, um louvor, uma música de engrandecimento ao Senhor. E assim eu percebia, era uma forma do Espírito Santo falar comigo: nossa, não faz isso. Você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza que você vai sair da sua missão? Você tem certeza que você vai desistir? Você tem certeza que você vai me trocar por esse vício, por esse erro? Quantos de nós fazemos isso? Silenciamos a voz do Espírito Santo. Mas o apóstolo Tiago, ele fala, não entristeçam. O apóstolo Paulo, ele fala, não entristeçam a voz do Espírito Santo, a qual vocês foram selados para o dia do juízo. Não troque o Espírito Santo, não vale a pena. Como já foi cantado e entoado aqui, nada é melhor e nada pode se comparar àquilo que Deus tem para você, a forma como Ele te consola. Se você for ler, por exemplo, João capítulo 3, na conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos, você vai entender que o Espírito Santo, ele explica para Nicodemos o que é necessário para que você acesse o reino de Deus. E aí as pessoas que são nascidas do Espírito Santo, Jesus Cristo ele fala que elas são movidas como o vento, são guiadas como o vento. Você nem sabe de onde o vento vem e para onde ele vai. Assim são os filhos que são guiados pelo Espírito Santo. Não é que você vai andar de uma direção a outra sem sentido. É que agora antes você vagava. Se antes de receber o Espírito Santo você vagava sem direção, agora você tem direção. E a direção é Ele quem dá. É Ele quem conduz. É Ele quem te leva ao seu propósito, a viver consoante a vontade do Pai para você. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vocês entendem a importância disso? Eu posso te dar um conselho como pregador? Sabe, você que é uma pessoa que, assim como eu, quer proclamar o nome de Jesus Cristo para o seu colega, no seu trabalho, você que quer proclamar o nome de Deus, tenha a sabedoria de não tentar fazer o papel do Espírito Santo. Às vezes nós confundimos o ID do Senhor. Qual que é o ID? Pregai o evangelho a toda criatura. Sabe como nós interpretamos? Converta todas as pessoas ao evangelho. Não é assim. Na Bíblia, nós vamos entender que toda vez que nós pegamos um papel que não é nosso, tanto que aqui é pregado o papel da mulher, é pregado o papel do marido, é pregado o papel que o filho tem numa casa, e toda vez que esses papéis são invertidos, gera alguma confusão, algum conflito. Não tome o papel do Espírito Santo de Deus. Como eu exemplifiquei com o pecado, toda vez que você vai pecar, o Espírito Santo, ele vai te convencendo. Olha, isso não é certo. Você tem certeza que você vai fazer isso? Ele está tentando te trazer para perto de Deus novamente. Ele está tentando fazer com que você não saia da sua missão. Porque toda vez que você sai e peca, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E é por isso que no ponto anterior, você sentia a sua vida travada. É por isso que toda vez que você peca, você sente que a sua vida não está andando. Porque você saiu da rota. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos mostra o caminho da rota. O Espírito Santo nos conduz ao arrependimento, nos convence do pecado, nos convence da justiça, ou seja, aquilo que é certo e aquilo que é errado, consoante a palavra de Deus. E nos convence do juízo, que o que nós estamos fazendo vai ter uma consequência lá na frente, e nós vamos pagar por isso. Então que nós não possamos silenciar mais a voz do Espírito Santo. Que nós venhamos todos os dias buscar estar sensíveis à voz dele e não silenciá-la, não entristecê-lo, porque nós precisamos dele na nossa vida. Nós precisamos que o nosso Consolador nos guie, nos ajude todos os dias a passar pelas dificuldades e detectar todas as vezes que nós estamos prestes a pecar e a sair do alvo. Porque se nós pecamos, nós perdemos tempo e esse tempo não volta. Então é mais seguro confiar. O Espírito Santo, ele tem como papel o nosso Consolador. Jesus Cristo, ele fala, eu vos enviarei o Consolador. Sabe, essa é uma parte que muito me toca, porque certa vez eu estava no meu trabalho e eu estava me comparando. Se tem uma das coisas que é um mal dessa geração, uma das coisas que mais o inimigo usa para poder ferir as pessoas, inclusive os cristãos, ele faz isso desde a antiguidade. Com Jesus Cristo ele já tentava isso, que é confundir a tua identidade. Confundir a tua identidade
é uma das coisas que o inimigo mais almeja. Porque se ele confunde a sua identidade, você não sabe seu propósito. Se você não cumpre seu propósito, você não glorifica o nome de Deus. E o Espírito Santo, ele nos consola. Certa vez eu estava me comparando, caindo nesse erro, e eu estava comparando o resultado de uma pessoa comigo, resultados de um pregador. Eu estava olhando a forma como ele falava e eu pensava, meu Deus, mas eu não falo assim. Eu não sou bom, eu gaguejo muito. Mas aí a voz suave do Espírito Santo em meio àquela toda aquela tempestade. E é assim que você identifica a voz do Espírito Santo. Quando está todo barulho, no meio da sua dificuldade, quando você está no fundo do poço, aí o Espírito Santo vem com a sua voz suave em meio e transpassa todos os pensamentos. E o Espírito Santo, ele me falou o seguinte, através de uma música, ele falou: a sua raridade não está naquilo que você possui e nem sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Ele usou uma música que eu nem sabia que ia ser útil um dia, porque eu cantei essa música muitos anos antes, quando eu era mais novo. Quando eu era mais novo numa escola, todas as vezes que nós íamos entrar na escola, nós cantávamos essa música, os alunos estavam reunidos, e nós cantávamos essa música, e eu lembro que na época eu ria. Eu via, nossa, que nada a ver, toda hora, todo dia, ter que cantar a mesma música. Mas uma coisa que lá do meu passado, o Espírito Santo trouxe para hoje, para poder me salvar. Porque se eu tivesse ouvido a voz da dúvida, a voz da comparação, eu teria me desviado do meu propósito. E quando as pessoas perdem, quando você se desvia do seu propósito, o reino de Deus perde, pessoas perdem. A coisa mais egoísta que você pode fazer na sua vida é cessar de cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. É você dar ouvidos à voz da dúvida, do medo, falando que você não pode, falando que você não é bom. E mais uma vez eu quero te lembrar que não é pela sua capacidade. É o Espírito Santo de Deus que te capacita, que te reveste, que te dá autoridade, que te ensina, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Naquele momento o Espírito Santo estava me consolando e eu comecei a chorar muito. Ele é o responsável por lembrar também as coisas que talvez você já esqueceu. A palavra, a promessa de Deus que você já esqueceu que foi feita para você no passado. E Ele é o responsável por te lembrar. Ele é o responsável por trazer de volta a sua memória, reviver a sua memória, aquilo que você já tinha esquecido. Ele é o responsável por confirmar a sua identidade em Cristo Jesus. E isso não é por vaidade nossa, mas é porque é necessário. Deus não teria enviado um consolador se não fosse necessário. O Espírito Santo é necessário na nossa vida. Se nós não aprendermos todos os dias a confiar e a depender, a ouvir a voz do Espírito Santo, nós vamos perecer como igreja, nós vamos perecer como família, nós vamos perecer como filhos de Deus. Sabe que se você está sentindo algo hoje, através dessa palavra, não sou eu, é o Espírito Santo que está tocando no seu coração. Ele é quem faz, Ele é que liberta, Ele é que transforma. Finalizando a mensagem, eu diria que se você tem que buscar o Espírito Santo, busca hoje. Não perca mais tempo. Tantas coisas que eu já perdi por não buscar o Espírito Santo. Tantas vezes que eu me confundi por não buscar a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá discernimento. Como isso é necessário nos dias de hoje. O Espírito Santo é responsável por fazer você, às vezes, entre uma escolha na sua vida pessoal, uma escolha que vai te afastar de Deus, Ele é responsável por te mostrar o caminho, dizendo, não, essa escolha vai te desviar do propósito, eu não quero que você perca tempo com isso, faz isso. O Espírito Santo, ele é responsável por te mostrar como você deve falar, por exemplo, com o seu marido, com a sua esposa. Ele é responsável por te mostrar como você deve falar com seus amigos, por exemplo. Quantas vezes eu já errei na minha ignorância, sabe, no meu achismo, achando que eu posso, que eu consigo, que eu faço acontecer. E não sou eu quem faço. O Espírito Santo é responsável por te consolar toda vez que você peca, e vem a voz da dúvida, vem a voz da acusação, te falando, olha, você não pode voltar para os braços do Pai. Você não pode mais se relacionar com o Pai. Isso é o maior trunfo do inimigo. É quando ele se coloca no meio entre você e Deus, e você começa a acreditar de verdade que Deus não pode te perdoar.
Que Deus não pode te trazer de volta à vida, que Deus não pode te restituir, que Deus não pode fazer com que o teu marido, que a tua esposa voltem para casa, que Deus não pode restaurar a sua saúde, que Deus não pode restaurar os seus relacionamentos, não pode restaurar a tua empresa, não pode restaurar aquilo que já estava perdido. Não caiam no engano de Satanás. Escutem a voz de Deus, através do Espírito Santo. Não sejam como as pessoas que são ignorantes, o ímpio. A Bíblia diz que Deus abate o ímpio, mas Ele exalta os humildes. O ímpio não escuta a voz do Espírito Santo, ele é guiado pelos seus próprios conselhos e por isso ele morre pela própria espada. Mas aqueles que são sensíveis à voz de Deus, aqueles que estão dispostos a buscar de verdade ter relacionamento com Ele, aqueles que estão dispostos todos os dias a se humilhar, a clamar, a fechar a porta do quarto e clamar: Espírito Santo, me visita hoje. Aqueles que tratam Deus como real e não apenas como uma ideia, que buscam ter relacionamento como se o Espírito Santo fosse uma pessoa, e Ele é uma pessoa. Se você que é cristão não trata Deus como real, não trata o Espírito Santo como real, como é que as pessoas lá fora vão tratá-lo como realidade? Seja a sua vida um exemplo. Busque todos os dias ouvir a voz do Espírito Santo, te mostrando o caminho, te guiando, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Se nós pudermos orar agora, posso fazer uma oração rápida? Senhor Jesus, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha tocar os corações. Que o Senhor venha, meu Deus, nos dar direcionamento, nos ensinar, meu Pai, todos os dias a Te buscar. Que o Senhor venha, meu Deus, nos ajudar, meu Deus, a estarmos mais sensíveis à Tua voz. Porque muitas vezes, meu Deus, nós agimos como insensíveis, como ímpios, e nós não damos valor, meu Pai, à Tua voz. Nós silenciamos o Espírito Santo, mas nós pedimos perdão. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor nos traga de volta ao caminho. E o caminho é o Senhor. O homem só é convencido que precisa de Cristo através do Espírito Santo. Então que Ele possa te convencer hoje. Se você estava desviado, longe da palavra do Senhor, volta hoje. Receba o Espírito Santo no seu coração. Se você não conhecia Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita Ele hoje. E seja transformado, viva uma nova vida em espírito e em verdade. Essa é a minha oração. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.